Como que nós vamos avaliar essa escada dissipadora, pessoal? Nós vamos utilizar uma ferramenta que chama Cisco, tá? Para quem não conhece essa ferramenta, eu vou deixar o link aqui também para você fazer o download, né, na descrição desse vídeo, porque é uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta que foi desenvolvida pela UFMG, a Federal de Minas Gerais, junto com a Pimenta Dávila, que é uma consultoria de projeto em Minas Gerais. É uma ferramenta que ela é simples de ser utilizada, muito prática, muito boa para o que ela se propõe. Então, e também, né, acho que é uma das únicas ferramentas no mercado que calculam escada dissipadora, utilizando os métodos ali voltados para a escada dissipadora, tá? E não extrapolando uma equação de Manning, por exemplo, né? Não, utilizando os métodos que foram baseados nos ensaios de escada dissipadora, tá? Então, aqui, pessoal, nós vamos utilizar essa ferramenta. Quando a gente abre essa ferramenta, nós temos aqui alguns caminhos a serem seguidos. Conduto forçado, escoamento livre, estrutura hidráulica, singularidade. Nós vamos clicar aqui em estruturas hidráulicas. Dentro de estruturas hidráulicas, existem algumas opções, né? Como aqui, bueiro, escoamento integral, bacia de dissipação, etc, etc. Nós podemos clicar aqui em escoamento em degraus. E aqui embaixo nós temos alguns tipos de regime. Então, olha só, nós temos um regime Nipple Flow, um regime Skimming Flow, né? Qual que é a diferença dos dois? O Nipple Flow, a água ela impacta degrau por degrau, né? Então ela vai perdendo energia impactando cada degrau, tá? O regime Skimming Flow, ela desce na diagonal, né, dos degraus, basicamente, e formam-se vórtices ali em cada degrau, tá? A gente vai ver uma imagem daqui a pouco disso aqui. Mas só para vocês perceberem que tem essa diferença, né? Tem aqui quedas singulares, por exemplo, um degrau no meio de uma canalização. Então, eu tenho 100 metros do canal, aí tem um degrau pontual, depois mais 200 metros, ou seja, não tem uma sequência de degraus próximos, né? A ponto de se configurar uma escada hidráulica. Não, é só um degrau singular, né? Então, queda singular. Tem o regime de escoamento em degraus, que a gente não sabe qual que é o escoamento, se é Nipple, se é Skimming Flow. Então, eu seleciono essa opção para o programa me falar qual é o escoamento que vai acontecer na minha escada. Tá? Então, esse é o caminho que eu faço, tá? De primeiro definir qual é, caracterizar o tipo de escoamento, para depois calcular esse escoamento, ok? E tem uma opção de canais com trechos distintos também, que a gente pode ter algumas mudanças ao longo aqui desse dispositivo. Então, vou marcar aqui regime de escoamento e vou clicar em OK. Beleza. Aí aparece essa tabela aqui para mim. Então, nesse campo aqui esquerdo superior, vou colocar as informações dessa tabela. Qual que é a vazão do meu projeto? Bom, olhando lá, né? A vazão é de 1,5. Então, vou colocar aqui 1,5. Qual que é a largura do canal? A largura do canal é 3 metros, lembra? Que eu tenho 5 metros total, mas o que conta é a minha largura livre. Então, vou colocar aqui 3 metros. Qual que é a altura dos degraus? Então, vou voltar aqui no perfil. Ó. A altura dos degraus, 1 metro de altura, tá? Cada caixinha dessa aqui de gabião tem 1 metro de altura. Então, 1 metro de altura. Qual que é o comprimento dos degraus? Eu tenho aqui cotado 2 metros, ó, mas eu tenho uma sobreposição de meio metro aqui, tá vendo? Então, na verdade, o comprimento é 1,5 para 1, 1,5 para 1, tá? Então, vou colocar aqui 1,5. Beleza. Com essas configurações, o que o programa vai fazer para nós? Tá vendo que no lado direito tem um ábaco aqui, né, com algumas curvas de ensaios, e aqui embaixo tem os autores dessas pesquisas. Então, olha só, nós temos aqui uma referência de Assuda, uma referência do Watson, uma referência do Chanson, né, que são os papas aqui do estudo de escada hidráulica, né, principalmente o Chanson. E aí, para cada linha, nós temos uma caracterização do escoamento. Por exemplo, no eixo vertical aqui, ó, eu tenho a altura do degrau, que é o meu S, dividido pela lâmina crítica, tá? Na minha escada. Então, essa equaçãozinha aqui vai me dizer qual o valor que eu tenho no meu eixo vertical. No meu eixo horizontal, eu tenho aqui uma inclinação da minha escada. Então, se eu pego 1,5 para 1, 1,5 para 1, qual que é a inclinação média? É 34 graus, 33, arredondando 34 graus. Então, a minha reta aqui, ó,
vertical vai sair mais ou menos daqui, ó. Tá? Aí ele vai calcular qual que é o resultado dessa equação, vai cruzar essa reta, o ponto de intersecção vai aparecer esse pontinho aqui, ó, condição de projeto. E se esse pontinho aparecer acima da minha curva laranja, quer dizer que o meu escoamento ele é Nipple Flow. Se ele acontecer abaixo dessa curva verde mais escura, quer dizer que meu escoamento é Skimming Flow. E qual que é a diferença, né? Olha só, o Nipple Flow, ele impacta os patamares, tá? Patamar por patamar, esse jato de água, tá? E o Skimming Flow, ele desce na diagonal, olha só. O escoamento, ele desce como se não tivesse degraus, como se tivesse um pseudo fundo, como está aqui. Só que nos degraus forma-se um vórtice, né? E esse vórtice também ajuda na dissipação da energia da água. Então, imagine que aqui no degrau tem uma bola, né? E o escoamento desce nessa tangente e vai meio que batendo nessa bola e essa bola fica girando. Então, forma como se fosse um vórtice ali no degrau. E esse vórtice ajuda na dissipação. Então, esse é um skimming flow e esse é um Nipple Flow, ok? Então, a diferença dos escoamentos. Então, está acima da curva roxa, da curva laranja, Nipple Flow. Está abaixo da linha verde escura, Skimming Flow. E se tiver entre elas, né? Se cair um pontinho aqui entre as duas curvas. Aí é classificado um escoamento de transição, que é um escoamento que não tem estabilidade hidráulica, né? Por isso que não tem método de cálculo para esse tipo de escoamento, tá? Aqui tem as referências também, ó, dos trabalhos utilizados, né? Então, se cair aqui entre as duas curvas, aí não tem solução hidráulica, a gente tem que redimensionar a escada. Beleza? Ah, como eu vou redimensionar? Mexer na largura da escada, na declividade da escada dificilmente você vai mexer, porque pode gerar mais corte ou mais aterro, né? Então, acaba se limitando mais a largura da escada. Ou a montante, você fazer uma subdivisão de microbacias para você mudar a vazão que vai ser direcionada para essa escada em específico, ok? Então, eu vou clicar aqui em calcular, ele vai preencher essa barrinha verde, ó, e vai me dar o resultado, então, da classificação desse escoamento. Clico aqui em OK. Olha só, o regime, o pontinho, ó, tá vendo? Saiu do 34 mais ou menos, encontrou o resultado aqui de quase 4, né? Então, tá acima da minha curva laranja, é um escoamento o quê? Nipple Flow, ok? Nipple Flow. Beleza, agora eu vou clicar aqui, ó, em abrir módulo Nipple Flow, tá? Então, eu vou clicar nesse botãozinho verde aqui. Por quê? Porque a primeira etapa aqui, pessoal, de caracterização do escoamento já foi feita, né? Eu sei que é um escoamento Nipple Flow. Eu sei que para essa escada, para essa largura, essa declividade, essa vazão, o escoamento ele vai impactando degrau por degrau, ok? Então, vou abrir aqui. Beleza. Minha vazão, minha largura, minha altura, meu comprimento. O que ele pede a mais agora? O desnível total do meu trecho estudado e o número de degraus. Então, se eu for voltar aqui, ó, eu tenho o desnível total que vai ser 1 metro, 2, 3, 4, 5. Então, desnível de 5 metros. E qual que é a quantidade de degraus? Se eu tenho degrau de 1 metro, tenho desnível de 5, obviamente são 5 degraus, certo? Então, eu vou colocar desnível de 5 e número de degraus de 5. Aí, posso clicar aqui em calcular. Aí, ele vai encher essa barrinha verde para mim. E aí, eu vou clicar em OK. Beleza. Então, aqui eu já tenho parte dos resultados. Parte aqui dessa tabela é dado de entrada, parte já é resultado. Por exemplo, ângulo com horizontal, 34 graus, aqui arredondando, a gente já sabia. Vazão unitária, bom, ele pegou a vazão total e dividiu pela largura da escada, né? Ou seja, a vazão total, ela é 1,5, a largura é 3, né? Então, vai dar meio metro cúbico por segundo por metro. Isso que ele fez aqui. Profundidade crítica da escada, ele calculou a lâmina crítica próximo de 30 centímetros. Número de queda, que é o drop number, né, que é aquele DN que a gente vê nas equações. Toda vez que a gente vai calcular escoamento em degrau, o primeiro passo lá é calcular o drop number, né? Então, o nosso DN, tá? Número de queda. Bom, aqui embaixo eu tenho dados para dimensionamento. Altura da parede, 86 centímetros. Bom, aqui a minha parede, né, ela tem 1 metro. Então, tá ok, né? Porque eu precisaria ter uma parede de 86 centímetros, eu tenho uma parede de 1 metro, que é um pouco maior, tá ok. Até porque a gente não vai ter essa peça de gabião
de 86 centímetros. É muito quebradinho, né? Então, a cada meio metro que tem peça, então já está bem dentro aqui, tá?